Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Estamos começando mais uma edição do nosso programa Em Poucas Palavras, agradecendo sempre a sua audiência. Para nós é um prazer muito grande falar com você neste programa, tá bom? Estou aqui com o nosso comentarista, pastor Augustus Nicodemos. Como vai, pastor? Oi, Natsan. Natsan, eu tenho viajado pelo Brasil afora, pregando em muitas cidades diferentes, regiões diferentes do nosso país, e sempre é uma alegria tão grande encontrar pessoas que dizem: olha, eu escuto o programa Em Poucas Palavras, manda meu abraço para o Natsan Matias. Que bom, né? O programa tem sido uma bênção na minha vida. Isso enche o nosso coração de gratidão a Deus. Que bom. Porque esse é o nosso alvo e o nosso objetivo. De fato, chegar até você, querido ouvinte, com a palavra de Deus, na esperança de que Ele use esse programa para abençoar você e sua família. Estamos vivendo tempos de crise. Em vista disso, algumas pessoas tomam decisões equivocadas, outras ignoram os tempos em que são necessária uma certa prudência. O que fazer em tempos como esses? Como as pessoas devem agir de forma a tomar as melhores decisões? O que a Bíblia diz a respeito dos tempos de crise e o comportamento diante destas situações? Este é o tema do programa de hoje. Esperamos que você tome todo o tempo possível para prestar atenção no que vamos dizer em poucas palavras. Pastor Augustus Nicodemos, como diz aquele ditado, né? O mar não está para peixe, né? Pois é. Qual deve ser o comportamento de todas as pessoas diante das crises financeiras? O que a Bíblia diz a respeito disso? De fato, Nathan, esse é um momento muito difícil para os brasileiros em geral, né, e para os cristãos em particular, em que a economia está passando um momento de recessão com inflação e sem previsão de melhora para o ano que vem. E junto a isso nós temos uma crise política que torna o cenário econômico extremamente instável e imprevisível, né, agravando ainda a situação. Eu tenho tido contato com pessoas, né, muitos irmãos em Cristo, que têm sido atingidos diretamente pela crise. Ou perderam o emprego, ou estão perdendo clientes, se são negociantes ou empresários, enfim, sofrendo redução salarial, porque às vezes é preferível isso do que não ter salário nenhum. Enfim, a alta de preços, todo mundo acaba sendo afetado com o que está acontecendo. E o crente não é exceção. Aqui, eu acho que é importante começar com essa observação. Embora nós sejamos filhos de Deus, fomos aceitos por Deus, perdoados por Ele, somos filhos do Rei, isso não significa uma proteção ou uma imunidade às crises pelas quais a humanidade em geral passa. Infelizmente, às vezes é passada a ideia de que o crente em Jesus Cristo, por conta do seu relacionamento com Deus, ele será poupado dos momentos de dificuldade aos quais a raça humana está sujeita como um todo. Infelizmente, isso não é verdade. Quando vem uma epidemia, ela atinge crentes e descrentes. Uma vez que esse mundo é caído, O mundo é caído. Vem um terremoto, ele destrói a casa do descrente e do crente. Se um avião cai e morre quem é crente e quem não é. E quando a crise econômica vem, o cristão está sujeito a perder seu emprego, ter sua renda diminuída, perder clientes, a sua empresa quebrar. Então, eu penso que, respondendo já a pergunta, qual deve ser a nossa atitude, penso que a primeira coisa é nós nos conscientizarmos de que Deus nunca prometeu que aqui nesse mundo nós seríamos livres das tentações, das provações e das tribulações. Ao contrário, o próprio Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A vitória de Cristo sobre o mundo não é uma vitória do tipo assim, que os seus seguidores jamais passariam por provação, privação, dificuldade, não. Mas é a vitória de que, apesar de todas estas coisas nos acontecerem,
nós continuaremos firmes, confiantes em Deus e na expectativa do mundo eterno que se aproxima e que Ele nos prometeu como herança. Mas o que tem de pastor pregando é exatamente o contrário do que o senhor está falando aí, né? Pois é, a teologia da prosperidade, né, a famigerada teologia da prosperidade, que eu considero um dos maiores males e heresias do momento presente, ela vai ensinar exatamente o contrário, né? Que se você for fiel, se você contribuir, se você fizer sacrifício financeiro, você então será abençoado por Deus, você vai vencer a crise, você não vai sofrer como os demais brasileiros estão sofrendo, você vai estar por cima e não por baixo, vai ser cabeça e não cauda. Essa é uma frase bem característica. Pois é, mas isso aí não se verifica, né? Porque Deus nunca prometeu que o seu povo estaria livre dessas vicissitudes e dessas situações que são comuns à sociedade humana, não é? Nós todos podemos ser atingidos por isso. Agora, a diferença, Nathan, é exatamente como a gente reage, não é? Uhum. Muita gente, diante da crise financeira e diante da perspectiva de sofrer, de ganhar menos, de perder suas posses, cortar o que tem, perder o que tem e assim, alguns entram em desespero mesmo ou recorrem a atalhos desonestos, né, para manter a renda ou pelo menos evitar a perda e, enfim, acabam cometendo atos, né, dos quais eles normalmente não fariam, né, e dos quais se envergonham depois. O cristão deve continuar firme e inabalável, porque ele deve servir a Deus na riqueza, na pobreza, na fartura e na necessidade. E lembrar do que disse o apóstolo Paulo, né, no final da carta aos Filipenses, que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Uhum. E que ele aprendeu a ter de fartura e aprendeu também a passar necessidade. É interessante que quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso. Né? Ele estava numa cadeia em Roma, aguardando o julgamento, né, que podia dar da morte, e recebeu uma oferta da igreja de Filipos. Irmãos vieram até Roma e lhe trouxeram uma oferta para ajudá-lo nas dificuldades que ele passava. Né? E ele então agradece a essa oferta, e ele então diz no final da carta que ele já tinha aprendido a viver contente em toda e qualquer situação, que é a atitude que o crente deve ter. Eu sei que numa hora dessa, quando as perspectivas financeiras são muito ruins, a tendência do nosso coração é a angústia, é a ansiedade e a preocupação com relação ao futuro. Será que vou poder sustentar minha família? De onde eu vou tirar o dinheiro para saldar os meus compromissos? De que é que eu vou viver? O que é que eu vou comer? O que é que eu vou vestir? Enfim, são preocupações que Jesus Cristo já contemplou lá em Mateus capítulo 5, quando ele diz, não andem ansiosos com relação a estas coisas, não é? E aí Jesus diz, olha, Deus cuida da criação, Deus cuida dos passarinhos, Deus cuida das flores e Deus vai cuidar também de vocês, né? Os gentios é que se preocupam com estas coisas, mas o vosso Pai Celeste sabe que vocês têm necessidade destas coisas. Então, eu recomendaria, e essa é a orientação bíblica, que nós colocássemos a nossa confiança em Deus. Deus está no controle da situação. Quem manda no Brasil não é o PT, não é a Câmara, não é o Senado, não, na Presidente da República, quem manda no Brasil é Jesus Cristo. E a nossa confiança está nele e naquilo que ele disse, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam. Não é? Então, venham tempos difíceis, venham tempos melhores, nós continuaremos confiantes em Deus e gratos a Ele pela vitória que Ele nos dá no Senhor Jesus. E a última coisa que eu colocaria aqui, Nathan, em termos de orientação também, é que a esperança do cristão, a alegria do cristão, não está aqui nesse mundo. Os cristãos se angustiam demais, né, se afligem demais com essas situações, porque o coração deles está aqui. Muita gente que se diz crente vive como se o mundo presente fosse a realidade última. O céu fosse aqui, ponto final. Exatamente. Então, eles acumulam tesouros aqui sobre a terra, constroem propriedades, edificam impérios financeiros, ou tomam medidas para se sentirem seguros quando ficarem velhos. A confiança deles parece estar na conta bancária, não é? Quando o Tiago nos adverte lá que o rico passará como a flor da erva e que nós
temos que colocar a nossa confiança e a nossa esperança em Deus. É por isso que Jesus disse numa certa ocasião que os que confiam nas riquezas dificilmente entrarão no reino de Deus, porque as propriedades, os bens, as posses que a gente tem, elas acabam se tornando um Deus rival e destronam o único Deus verdadeiro do trono do nosso coração. É verdade. Então, a semelhança do jovem rico, né, que não queria abrir mão de tudo para seguir a Jesus, muitos crentes aqui vivem como se esse mundo fosse a realidade final. Nós somos peregrinos aqui, estamos de passagem, o nosso lar não é aqui, nós esperamos a Jerusalém celestial, o novo céu e a nova terra, onde habita a justiça e onde finalmente não haverá mais dor, fome, lágrima, nem tristeza alguma que venha impedir a comunhão plena, alegre e feliz com o nosso Deus. É interessante como a Bíblia nos auxilia. A gente conversou agora há pouco sobre essa questão da teologia da prosperidade e tal. No entanto, a Bíblia também destaca que a gente pode adquirir sabedoria para administrar os recursos que a gente tem com sabedoria para passar por esses tempos difíceis. Isso é verdade, Nath. Essa é uma parte da resposta que eu fiquei devendo, né? A Bíblia aconselha prudência, não gastar demais, a dar, incrível que pareça, né? Mesmo em momentos de crise, né? A dar, a ofertar, ajudar o pobre, ajudar o necessitado, investir nas coisas de Deus. É tempo de repartir. Tempo de repartir, trabalhar duro, não é? Quando houver oportunidade. Enfim, são várias orientações, boa parte delas é senso comum. Né? É simplesmente sabedoria prática, né? De como nós devemos nos comportar em tempos assim. Exato. Você me permite, citando ali, quando o senhor disse agora um pouco de Filipenses, muita gente, especialmente esses da teologia da prosperidade, eles usam a afirmação de Paulo, tudo posso naquele que me fortalece, desligado do contexto, né? E começam a dizer, poxa, eu sou filho do rei, eu posso todas as coisas, e assim por diante, se esquecendo que Paulo estava falando que ele podia enfrentar tanto a pobreza quanto a riqueza, por isso ele podia no Senhor. Né? Ele podia viver contente tanto na pobreza quanto na riqueza. Tudo posso, quer dizer, eu posso fazer todas estas coisas, ficar contente, inclusive na pobreza, em Cristo que me fortalece. Esse é o sentido da passagem. Exato, muito bom. Ótimo conselho para esses tempos de crise. Faça aí as suas avaliações, não fique preocupado excessivamente com o dia de amanhã, apesar de que você deve ter prudência, sente com sua esposa, sua família, faça os cortes necessários, não é? E vá adiante. Deus haverá de nos dar forças para enfrentar, sabendo que um dia Ele virá e todas essas coisas chegarão ao fim. É isso, pastor? É isso aí. Ficamos por aqui, então, e esperamos você no nosso próximo programa. Alguma palavra final, pastor? Sim, lembrando aquela passagem do Salmo, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Quando enfim tiveres que tomar Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação, Nadson Matias. Comentário